todo mundo abrindo aí, né? Romanos 8, 5 a 11. O título do nosso sermão está aí, gente. Habitação do Espírito. Habitação do Espírito. Então vou ler, os irmãos acompanham, tá bom? Deixa eu passar aqui, isso. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, te agradecemos mais uma vez a tua palavra sendo lida e proclamada na tua casa. Que o teu Espírito venha nos iluminar a verdade, para que sejamos aperfeiçoados e corrigidos pelo Senhor. Que esta palavra possa entrar em nossos corações. Portanto, prepara os nossos corações para que sejam terreno fértil, para receber a semente, que é a tua palavra. Que ela possa produzir o fruto, que é o fruto do teu Espírito. Toda distração seja agora impedida, repreendida no nome de Jesus. Que todas as vozes que queiram falar sejam silenciadas para ouvir somente a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto, eu acho muito interessante que Paulo, em vários momentos, nas suas cartas, nos seus textos, ele faz o que a gente na matemática chama de dedução, né? Dedução lógica ou coisa do tipo. E ele vai colocando algumas causas, alguns motivos anteriores para que se aconteçam consequências. E ele vai fazendo uma argumentação de causas e consequências. Se isso acontece, então aquilo outro acontece. Se isso não acontece, então outra coisa acontece por causa da primeira premissa. É muito interessante a forma de Paulo raciocinar. Obviamente, nós sabemos disso, ele foi instruído, né, na cultura grega, que tem essa filosofia, tem na sua filosofia esse raciocínio da dedução lógica. E ele faz isso para não deixar margem para dúvida, para a gente entender de uma vez por todas aqui, esse assunto. Que assunto que ele está falando? Ele já vem falando desde o capítulo 7. No capítulo 7 ele vai falar da lei do pecado, de uma lei que ele está lutando para vencer, e ele vai falar: quem me livrará do corpo dessa morte? A gente já comentou sobre isso em outras semanas. E ele faz um grito então angustiante, né, de meu Deus, eu não aguento mais, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então ele está nessa luta no capítulo 7, demonstrando isso, que o crente vive em luta contra o pecado. E aí ele chega no capítulo 8, e ele faz essa declaração gloriosa que a gente já estudou na semana passada com o seminarista Bruno, aqui trazendo essa palavra. Ele faz uma declaração maravilhosa, que é o quê? Não há nenhuma condenação. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então ele faz uma diferenciação. Apesar do crente estar em luta contra o pecado, e se ele é crente, ele está em luta, ele não desiste da luta, porque quem desiste da luta é porque não está mais em luta, parou de lutar, e quem parou de lutar é porque nunca venceu o pecado, então foi derrotado pelo pecado. Mas o crente que luta contra o pecado, ele vence o pecado, porque ele está firmado em Cristo, que venceu o pecado. E aqui então, Romanos 8, capítulo 1,
a gente vê isso. Quem está em Cristo, que venceu o pecado, também vence o pecado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esse texto glorioso que vai falar sobre o sacrifício de Jesus, que traz justiça para nós e que nos livra da condenação, esse texto continua agora, nesse momento, quando a gente leu o versículo 5, né? E nós lemos do 5 até o 11. E nessa parte, Paulo ele vai mergulhar mais profundamente nessa nova realidade dos crentes. Qual? A de estar em Cristo Jesus, de não ser dominado pela lei do pecado, não está sendo vencido pela carne, mas agora ele está numa outra realidade, a realidade de quem não tem condenação, porque está em Cristo Jesus, e nele habita o Espírito de Deus, o Espírito de vida. E aqui a gente vai poder então perceber, nesse trecho que a gente está estudando, que essa transição da morte para a vida, do pecado para a obediência a Deus, da condenação para a não mais condenação, essa transição ela não é apenas um conceito da teologia, da teoria, não. Essa transição, ela é uma experiência que todo mundo tem que passar. E se alguém que me ouve aqui não passou por isso, significa que você não é salvo, significa que você não é convertido. Agora, se você passou por isso, significa que você tem a capacidade de viver uma vida espiritual, uma vida de obediência e que agrada a Deus. Então vamos lá, o primeiro ponto do nosso sermão é esse aqui, ó, a transformação da mente, né, nos primeiros 3 versículos aí, 5, 6, 7, 4 versículos, 5, 6, 7, 8, e no primeiro versículo aí, ó, a mente carnal e a mente espiritual. Vamos ver essa luta que há, essa diferença que há entre a mente carnal da pessoa que ainda está governada pelo pecado, comparando com a mente de quem já não há condenação, já é espiritual. Aí vamos lembrar aqui do versículo 5, ó, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Quer dizer, ele está falando aqui de pessoas espirituais, mas né, do espírito. E esse espírito, a tradução da nossa língua, traz em letra maiúscula para nos lembrar que está falando do Espírito Santo, tá? E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, interessante, é o Espírito Santo, que é Espírito de Deus, que é Espírito de Cristo, para não ter dúvida, né? Está aqui. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí eu pergunto, você sabe como entender se você tem ou não o Espírito de Cristo? Nós vamos aprender aqui. Mas o fato é que essa primeira afirmação aqui no verso 5, que a gente está estudando, mostra que a presença do Espírito Santo em nós, ela é uma marca fundamental e inconfundível. Quer saber a diferença entre alguém que é de Deus e quem não é de Deus? É preciso identificar se tem o Espírito Santo. Mas cuidado, que você pode estar pensando assim, agora eu vou começar a tomar conta das pessoas. Esse tem o Espírito Santo, esse não tem. Não é para isso, é para uma coisa que a gente vai ver já já. Mas o fato é que quem tem o Espírito Santo tem essa marca que é inconfundível. Quer ver onde, em outro lugar na Bíblia, deixa isso claro? Efésios 1, 13 e 14, que vai dizer que quando a gente ouviu e creu na palavra da verdade, que é o Evangelho, nós fomos selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Tudo isso para o louvor da glória de Deus. Então, não há dúvidas. Quem ouve o Evangelho, crê em Jesus Cristo, lembre-se, a gente está estudando Romanos, aqui ficou claro, que o justo viverá pela fé, não é isso? Então, creu em Jesus Cristo, o que acontece? O Espírito Santo sela você, habita em você. Mas vamos lá, vamos entender isso. Essa não é uma realidade, veja, temporária. O Espírito Santo entrou, tu sentiu um arrepio, aleluia, glória a Deus, foi para a igreja, depois o Espírito Santo cansou de você e você ficou largado lá. Não é isso. Uma vez que o Espírito Santo afirma que você é propriedade dele, não há como isso ser alterado, porque o Espírito Santo já carimbou e lacrou
você. Se tem um lacre que é importante, é esse lacre do Espírito Santo, tá? Vamos ao segundo pontinho aí. Mas Paulo mostrando essa realidade da carne e da mente espiritual, né, da mente carnal e da mente espiritual, mostrando que se a pessoa não é carnal, é espiritual, ela tem o Espírito de Deus, agora ele vai mostrar qual é o resultado da carne. É um resultado fatal. Vamos ver o resultado fatal da carne? Verso 6. A mentalidade da carne é o quê? Se você tiver com a Bíblia, você vai ver aí. É morte. De novo, a mentalidade da carne é o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito, segundo aqui o versículo, é vida e paz. Então ele já está mostrando como é a pessoa que está na carne. A pessoa que é da carne, a mentalidade dela aponta para a morte. Que morte é essa? É uma pergunta, que morte é essa? Todo tipo de morte. Morte física, morte espiritual, que é a falta de comunhão com Deus, né? E morte eterna, que é a consequência do nosso pecado, quando aquela pessoa que está no pecado e não se recuperou em Jesus, não foi resgatada por Cristo, porque ela rejeitou o Evangelho, essa pessoa no último dia ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, que é chamado de morte eterna. Então, a mentalidade da carne produz morte nos relacionamentos, morte porque ela age com maldade, com inveja, com imoralidade sexual, com violência, com todo tipo de coisa errada que existe. Mas a pessoa é boazinha, ela só não tem Jesus, mas ela é boazinha. Existe isso, gente. Paulo falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por mais educada que essa pessoa seja, querida que essa pessoa seja, uma boa mãe, né, uma pessoa bondosa, sem Jesus, ela tem a mentalidade da carne, que é o quê? Morte. Paulo não deixa dúvida quanto a isso. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que significa? Que aquela pessoa que foi regenerada em Jesus, que entregou sua vida para Jesus, essa pessoa agora ela tem uma outra mentalidade. Uma mentalidade que é do Espírito Santo, que vem de Deus. E essa mentalidade produz não mais morte, né? Produz o quê? Vida e paz. Então, por que essa diferença? Porque o servo de Deus, ele não caminha mais para a morte, ele caminha para a vida. Então, a obediência dele produz vida. A palavra que ele vai proferir é a palavra de Deus, que seja às vezes para corrigir, e às vezes até entristece alguém aquela palavra, porque corrige, e Paulo vai falar isso em 2 Coríntios, que a tristeza segundo Deus produz alegria. Olha que coisa, produz vida. Por quê? Porque é uma palavra que te tira do caminho da morte, você fica triste, envergonhado, você estava errado. Então, aquela pessoa que entregou sua vida para Jesus, ela tem uma mentalidade que é de vida abundante aqui na terra, uma vida espiritual, uma vida de comunhão, uma vida de acerto e não mais de erro, e uma vida então eterna, um destino de vida eterna, e paz com Deus, e a paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? Que tudo pode desabar, mas quem está com Jesus está em paz, não é verdade, meu irmão? É isso. O terceiro ponto é uma triste realidade que a gente vai constatar nesses dois versículos aí. Paulo vai falar de novo da mentalidade da carne e mostrar como isso é triste. E é por isso que a gente deve agradecer a Deus pela salvação, porque a gente estava desse jeito que está aqui, a gente vai ler. Antes de ter um encontro com Jesus, a gente estava assim. E a gente tem que também ter profunda compaixão das pessoas que estão lá fora perdidas, porque elas estão desse jeito aqui. Por mais queridas, educadinhas, boazinhas que elas sejam, elas estão desse jeito e precisam de amor e libertação do Evangelho. Veja, olha o que Paulo vai falar. A mentalidade da carne, verso 7, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Aqui só no versículo 7 está dizendo assim, que a mentalidade da carne que produz morte, ela não produz morte porque ela gosta da morte,
ela não produz morte, aliás, ela produz morte, porque essa mentalidade, ela não tem amizade com Deus, ela é inimiga, está em contenda com Deus. Aí você pode pensar assim, não, olha, eu conheço gente que não é de Deus, que não é da igreja, mas essa pessoa não fica brigando com Deus, ela nem acredita que Deus existe, ela não briga com Deus. Paulo não está falando de gente que fica brigando com Deus, falando para o vento, xingando Deus, não é isso. Paulo não está falando disso. Essa natureza que é inimiga de Deus, significa uma hostilidade natural, uma natureza. Então Deus aponta uma direção, essa pessoa vai para outra direção. Por quê? Porque ela é inimiga. Ela é inimiga, né? E às vezes é tão profundo, a gente precisa às vezes lembrar dos primeiros capítulos de Romanos, quando Paulo vai falar que a natureza, a gente está nesse momento de estudar sobre a natureza, né? Domingo a gente vai falar sobre a consumação, quando tudo se encerrar, né? Eu falo sobre a volta de Jesus de manhã, o pastor Carlos vai mostrar como vai ser essa consumação, a criação sendo restaurada, o nosso destino final. É muito legal que a gente vai conversar no domingo, mas é interessante que quando a gente vê Paulo falando da natureza hoje, ele fala assim, a natureza mostra tudo sobre Deus, todo mundo vê Deus, vê literalmente as evidências claras e até científicas de Deus, e as pessoas preferem esconder. É isso que está lá em Romanos, a gente já falou isso várias vezes. O que é isso? É uma mentalidade que é inimiga de Deus. A pessoa prefere fingir que Deus não existe, se convencer de que Deus não existe, ela fazer um cálculo matemático equivocado, errado, para tentar defender a ideia de que Deus existe, não existe. Isso é o que? Inimizade. Inimizade é rejeitar a Deus, inimizade é negar que Deus existe, inimizade é fazer o contrário. Inimizade é isso, e aqui Paulo está dizendo que toda pessoa que está na carne, quem é que está na carne? Quem nunca passou pela regeneração, quem nunca passou por Jesus. Você, em algum momento da sua vida, você estava assim, você já foi inimigo de Deus. Por isso tem aquela música que a gente canta, né? Do ousado amor de Deus, tem aquela parte da letra que fala, inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Não é isso? Por quê? Porque Jesus nos salvou, a gente não querendo ser salvo. Jesus nos amou, a gente não querendo ser amado. Jesus nos revelou o Pai, Deus nos levou até Deus, a gente querendo brigar com Ele. Foi isso que o Evangelho fez na nossa vida. Por isso que a gente pode dizer que é um ousado amor de Deus. Vai ser ousado assim lá no céu, né? Não é verdade? E aí o verso 8 diz assim, não, ainda o verso 7, inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Beleza, desobediência, já entendemos. Mas olha que interessante, esse finalzinho do versículo, nem pode fazê-lo. Olha que coisa, sabe o que é isso? Significa que o ser humano não pode mais, não consegue mais obedecer. Todo mundo que nasce na desobediência, não tem condições na sua natureza para obedecer, nasce inclinado para o mal, percebe? Na teologia a gente chama isso de doutrina da depravação total. O ser humano é totalmente depravado, totalmente incapacitado de obedecer a Deus, ou aqui como está no texto, ele não consegue, não pode fazê-lo. Fazê-lo é o que fazê-lo aqui? Não pode se submeter à lei de Deus. O ser humano nasce assim. E é por isso que é um grande milagre. Por isso que Paulo, em Romanos 1, 16, 17, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que quando eu preguei sobre esse texto, lá atrás, no ano passado, eu falei assim, a maior manifestação de poder, presta atenção nisso, não é necessariamente, a gente tem relatos na Bíblia de mortos ressuscitarem, de Lázaro ressuscitar, multiplicação de pães, água que vira vinho, Jesus fez o cego enxergar, o coxo paralítico andar, isso é maravilhoso, o vento parar, é muito poder, muito, mas a maior manifestação de poder, eu me atrevo a dizer, porque é isso que a gente vê na Escritura, é o pecador, que é inimigo de Deus, que é incapaz de fazê-lo, está escrito aqui, incapaz de quê? De se submeter a Deus, ele não consegue, nasceu com esse defeito,
E ele mesmo em vida, né, na sua vida carnal ainda do corpo, ele ser transformado para uma pessoa que agora consegue obedecer a Deus e querer Deus e amar a Deus. E aí você que já passou pela regeneração, é aí que entra o fato de que você agora consegue querer Deus. Só que ainda tem dentro de você a presença do mal brigando ali, ó. Então você tem uma esquizofrenia, uma vontade que não quer Deus e uma vontade que quer Deus. Só que antes você só tinha uma vontade, né? Não queria Deus. Agora você tem uma briga. Essa briga é você ainda, o velho homem carnal ali, só que ele já derrotado, ele já governado pelo Espírito Santo. Ele tenta atrapalhar um pouco, mas no final quem vai prevalecer sempre? O Espírito Santo na sua vida, amém? E aí o verso 8, ele continua dizendo: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então é isso que você e eu nascemos assim, nessa realidade, nessa condição. Tem gente que chama isso de vai chamar de livre-arbítrio, de que tem, de que não tem livre-arbítrio. O fato é que o ser humano não consegue arbitrar nesse sentido. Ele não consegue agradar a Deus. Nada que ele faça agrada a Deus. O ser humano pode ser, imagina, fazer uma caridade, ajudar o necessitado. Isso é bom? Claro que é bom. A pessoa está com fome, eu vou lá e dou uma comida. A pessoa está com frio, leva um agasalho. Tiro ela da rua, se ela está na rua, arrumo uma casa para ela. Isso não é bom, gente? É, só que sem Jesus isso é mal. Não serve. Não agrada a Deus. Sem Jesus te regenerando, isso não agrada a Deus. Mas eu estava tão bem intencionado. Você acha, você nem sabe. Se Deus entrar, e Ele entra, na verdade. Se a gente pudesse ver uma câmera ali dentro do teu cérebro, dentro do teu interior, que pudesse revelar quem é você, por trás de toda aquela vontade de ajudar, tem sempre alguém ali dentro, que está em rebelião com Deus, e que está fazendo aquilo ou para fazer barganha com Deus, ganhar a salvação, não é assim, Deus não aceita, ou está fazendo isso, até mesmo que obrigado para aparecer para os outros verem. No fundo, nós somos assim. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, a partir do momento do Evangelho, que a gente ouve o Evangelho, crê no Evangelho, agora a gente passa a ter uma vontade genuína ali, de agradar a Deus, de quando eu ajudo o meu próximo, eu estou cumprindo o mandamento. Aí é que está. Quem foi regenerado de verdade, quando olha para o próximo, ele não ama o próximo baseado no seu sentimento. Porque vai ter aquelas pessoas que a gente tem um sentimento bom, e vai ter outras que a gente não tem, a gente não gosta. Mas a gente ama o próximo baseado no que Deus mandou fazer, por amor a Deus, por amor à lei de Deus. É como aquela pessoa lá que o salmista vai falar, o bem-aventurado lá, que ele tem prazer na lei de Deus. Paulo fala aqui também em Romanos sobre isso, no capítulo 7, a gente viu, tem prazer nas coisas de Deus. Então ele não ama o próximo porque ele achou bonito, ele se emocionou com a música que cantou na igreja, com a campanha missionária, a campanha da ação social. Ele não ama o próximo por causa disso. Ele ama o próximo porque ele ama a Deus. Porque ele conseguiu, ele foi transformado, agora ele consegue amar a Deus. E aí ele olha para aquele próximo, aquele próximo é alvo do amor de Deus. E aí ele ama porque ele ama a Deus. E só podemos amar as pessoas e fazer as coisas que Deus mandou quando a gente ama a Deus. Então eu olho para vocês aqui, eu estou aqui por causa de quê? Por causa de vocês? Não. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. E aí quando eu amo a Deus, eu olho para vocês, eu amo vocês. E a mesma coisa vocês comigo. E assim vai. Enquanto a gente achar que tem que amar o próximo, que ele é legal, que ele é bonzinho, que a gente fica até comovido que a gente está passando fome, e não está errado ficar comovido. O problema é basear a tua obediência, aquilo que você tem que fazer nisso. Aí é humano, aí é carnal. Então o ser humano, quando não tem Jesus, ele só tem isso para se basear, nele mesmo. Mas quando ele passa por Jesus e é regenerado, agora ele baseia toda a atitude dele, não mais naquela emoção que você vai ter, eu também vou ter, quando alguém precisa. Não, ele baseia isso no amor que ele tem por Deus. E aquela emoção, ela está sendo governada por uma coisa maior, que é o amor de Deus. Eu não estou dizendo que ninguém pode emocionar, deve emocionar. Se é ser humano, se é uma geladeira, você tem que emocionar. O problema é quando você vai fazer por causa disso. Não pode. É por causa de Deus. É porque Jesus mudou você.
É porque você é grato pela salvação e você quer levar isso para outras pessoas e assim por diante. Entendeu, gente? Todo mundo entendeu isso? É muito, às vezes explicando, é muito sutil. E é muito difícil, às vezes, a gente perceber, será que eu estou realmente fazendo as coisas, vindo para a igreja, porque eu amo a Deus ou porque eu amo estar aqui? Eu já vi quantas pessoas sobem para cantar no louvor, e eu não estou falando de ninguém que cantou hoje, nem de ninguém da nossa igreja, estou falando em geral. Assim. Quantas vezes a pessoa sobe aqui, aí vem, aleluia, fica emocionada, é emocionante. Sai daqui, ela não tem emoção nenhuma, só quando está aqui em cima, entendeu? Por que será? Porque provavelmente ela não está conectada com Deus, ela está conectada com o microfone, com a plateia que está olhando para ela gosta disso. Se é uma pessoa regenerada, ela está aqui, ou está aí, sentada, ou está em qualquer lugar, ela está com a mesma motivação, porque quem motiva ela? Deus, a salvação que ela recebeu. Então se você vai ajudar o próximo, não pode ser o próximo que te motiva, tem que ser Deus. Se você vai pregar o evangelho, não é o fato dele estar perdido, indo para o inferno, que vai te motivar. É o fato de que Jesus é o alvo de tudo isso, e Ele mandou você pregar. Por que eu faço missões? Por que eu prego o evangelho? Porque Jesus mandou. Ah, assim é tão banal, mas é isso. Porque Jesus mandou. Porque mais pessoas vão glorificar a Deus. A glória é de Deus. As coisas são para Deus. Enquanto você achar que tem que fazer as coisas para as pessoas, por causa das pessoas, porque elas precisam, tu está na carne. Tu está firmando e baseando a tua atitude na carne. E a nossa vida, agora a gente está vendo aqui, a gente é espiritual. Eu ajudo o meu irmão, não porque ele é legal, bonitinho, né, querido e tal. Mas não é por isso. É porque eu amo meu Deus. Ele mandou fazer isso. Ah, mas isso é uma coisa tão fria, meu amigo, isso é a coisa mais certa que você pode fazer. Você firmar as suas atitudes de obediência em Deus. Porque aquele irmãozinho, ele pode ser bonitinho ali agora. Daqui a pouco ele levanta e te dá uma pernada, porque o ser humano é pecador. Aí quando ele te der uma pernada, tu vai fazer o quê? Também não te ajudo mais. E começa a chorar. É isso que você vai fazer? Não, você vai dizer, você está errado, isso é pecado. Eu não estou aqui baseado no que você faz, mas no que Jesus fez por mim. Vou continuar te ajudando. É por isso, quando a gente esquece essas coisas, é por isso que a igreja fica às vezes com confusão. Porque a gente fica se comportando igual lá fora. Oh, ele me machucou, também não quero saber dele. É assim que Jesus fez? A gente era inimigo de Deus. Se tinha alguém que poderia falar, não quero mais saber dele, era quem? Jesus. Não é verdade? Foi isso que Jesus fez? Não, Ele se interessou por nós, se entregou por nós. Então quando você se vir numa situação, faça o quê? Obedeça ou não obedeço? Obedeço. Por que obedecer? Para que obedecer? Baseado em que obedecer? Por causa de Deus, por causa da salvação, porque eu sou espiritual, porque o Espírito habita em mim. É tudo sobre Deus e para Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Perceberam? E como é que fica o amor ao meu próximo? Já estou amando. Ah, mas eu queria sentir uma emoçãozinha com ele. Sente depois. Primeiro ame a Deus, para que você não seja carnal. Aí depois você sente um arrepio com alguns, mas aí eu quero ver tu fazer com aquele que não te dá vontade, aquele que é ruim, aquela pessoa que ninguém quer ajudar, aquela pessoa é ruim demais, aquela pessoa é chata, aquela pessoa não colabora, ela não se ajuda. Ô pessoa ruim, você, né? Todos nós. Mas pensa nessa pessoa, aí você, essa não. Essa não, eu lembro até hoje, a gente estudando sobre isso, aí lá a gente vendo a passagem que os fariseus falam assim, quem é o meu próximo? Aí a gente pergunta toda hora isso para Deus, Deus, quem é meu próximo? Porque tem certos próximos que não são muito próximos, entendeu? Não quero ajudar. Mas não é bem assim, é tudo para Deus. Por isso que a gente tem que firmar a nossa obediência, todo tipo de obediência que a gente tem que fazer em Deus. Se você não apontar para Deus, vai dar ruim. Tu vai ajudar aqueles que você gosta mais e aqueles outros que Deus também quer que você ajude, você vai ignorar. É isso que vai acontecer. Firme a sua atitude em Deus e você vai obedecer de forma espiritual e não mais quando era uma tentativa de se obedecer impossível de forma carnal. Porque aqui a gente viu claramente que é impossível
agradar a Deus agindo pela carne. Vamos ao segundo ponto e a gente já está na metade para o final do nosso sermão. Já nos versos 9 e 11, se na primeira metade, voltar aqui só para mostrar. Deixa eu voltar. Só para mostrar. Nos versos que a gente leu aí, do 5 a 8, a gente está vendo o quê? Uma transformação da mente que é carnal para uma mente que é espiritual. Agora, Paulo vai falar de uma certeza que há no Espírito, versos 9 a 11. Primeiro, marca daquele que pertence a Cristo. Agora vai chegar o que eu falei para vocês. Vamos ver o 9? Vamos ver o 9 aí. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo ainda faz uma certa ironia. Olha como é que ele fala. Vou falar de novo, ó. Entretanto, ele estava falando de que antes? Ele estava falando de que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí ele vem com uma conjunção adversativa para fazer uma oposição de ideia. Quem é da carne não agrada a Deus. Porém, agora eu vou falar de quem agrada. É isso que ele está querendo dizer. Quem que agrada? Isso aqui, ó. A marca daquele que pertence a Cristo, ó. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato, aí ele dá uma ironizada, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Tipo assim, vocês são da igreja, então vocês não são pessoas que são carnais, que não conseguem agradar a Deus. Vocês são o quê? Pessoas que têm o Espírito de Deus. Se é que ele está mesmo em vocês. Aí Paulo faz assim, né? Se é que ele está mesmo em vocês. Tá certo? Então, tipo assim, então vocês conseguem agradar a Deus. Porque o Espírito está em vocês, quer dizer, aí ele para. Será? Entendeu? Aí vamos lá, aí ele continua. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí ele conclui, não pertence. Simples, né? Às vezes quando a gente fala isso aqui assim, nas nossas conversas, tem gente que fica ofendida. Ai, que isso? Claro que ele é crente, amém, ele é crente. Cara, Paulo fala bem claro assim, se agrada a Deus, se obedece e tal, tem o Espírito de Deus, amém. Agora, será que tem? Ainda diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, por algum motivo se comportar de forma carnal, é porque não é crente. É o que está dizendo aqui, não pertence a Cristo. Paulo ele vai fazer um contraste drástico aqui. Duas esferas de influência que podem dominar a vida da pessoa. A carne e o Espírito. Espírito, a gente está falando do Espírito Santo, tá? Quando a palavra Espírito aparece em letra maiúscula, é Espírito Santo. Quando ela aparece em letra minúscula, é Espírito humano, o seu Espírito, tá? Então, a frase aqui que a gente está vendo aqui, ó, que ele falou assim, ó, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, que a gente já viu aqui, ela vai refletir uma mudança de estado que ocorre no momento da conversão. A gente já falou sobre isso. Estar na carne significa viver de acordo com a natureza da carne, que é a desobediência. E estar no Espírito, por outro lado, significa o quê? Uma pessoa que agora vive em obediência a Deus, que está andando caminhando com a sua vida de forma que agrada a Deus e sendo sustentado pelo Espírito Santo. Interessante isso, tem que deixar claro isso. Quem está no domínio da carne, ela não tem o Espírito de Cristo, ela não pertence a Cristo. Aí vamos ao outro ponto, mas ele vai mostrar agora no verso 10, a vida pelo Espírito. Olha aí no verso 10, a vida pelo Espírito. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto. Ele vai falar que o corpo está morto por causa do pecado. O que é isso? O corpo está morto por causa do pecado. Significa, meu corpo está vivo. Não, tem alguns que estão meio ruinzinhos, eu sei. Mas não é isso não. O corpo está morto, que Paulo está falando, é o seguinte, que o pecado habita nesse universo ainda. Deus não restaurou a criação. Pastor Carlos vai falar sobre a restauração da criação, em que o pecado vai ser tirado do universo. Enquanto esse pecado não é tirado do universo, ele também está aqui, ó. Nossa constituição do corpo, as nossas moléculas, os nossos átomos aqui que constituem nosso corpo, fazem parte desse universo. Se o universo, em termos de matéria e além da matéria até, está contaminado pelo pecado, nós que temos substância pertencente ao universo, vamos dizer assim, também temos a presença do pecado em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então veja, quando ele está aqui dizendo
se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, ele está querendo dizer o seguinte, que o pecado ainda está aí, ó, lutando aí, atrapalhando vocês. Mas o espírito, e aí o espírito aí tem letra minúscula, tá? Para ajudar vocês. O espírito humano, tá? O espírito humano está vivo por causa do quê? Do universo contaminado pelo pecado? Não. Estava morto antes, é por causa da justiça. Da tal da justificação que a gente já falou aqui bastante. Lembra disso? Quando a gente se entregou para Jesus, creu em Jesus, nós fomos justificados, declarados justos diante de Deus. Isso é um outro nome também para conversão, porque vem acompanhado uma série de coisas, né? É regeneração, é justificação, é adoção, é uma série de coisas que acontece quando a gente vai tendo aquela experiência de crer no Evangelho, né? E aí então ele faz essa comparação. O corpo tem a presença do pecado, então ele tem a presença da morte nele, mas o espírito tem vida. Por quê? Por causa da justiça. Porque ele não é uma pessoa mais morta em delitos e pecados, é uma pessoa que foi regenerada, revivificada em Jesus. Então, é isso que ele está falando aqui na vida pelo Espírito. Então você pode confiar, o Espírito de Deus está em você, para que o seu espírito, com letra minúscula, seja um espírito que vai caminhar vivo, mesmo que o corpo ainda queira o mal, queira a morte, o Espírito te controla, o Espírito de Deus conduzindo o seu espírito minúsculo, vamos dizer assim, de forma que ele tem vida que agrade a Deus, tá certo? E aí vem, esse é o 10, né? E aí o verso 11, há uma promessa aqui, uma promessa da ressurreição, e ele diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quer dizer, ele vai fazer uma conclusão, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele está dizendo o seguinte, esse versículo concluindo esse trecho que a gente está estudando, ele está dizendo o seguinte, ele está dando uma promessa para você e para mim, uma promessa que é maravilhosa, é o seguinte, o mesmo poder que ressuscitou Cristo, também vai nos ressuscitar. Então, é isso que ele está dizendo. Você não é de Deus, você não está vivo por causa do Espírito Santo que habita em você, apesar da morte ainda na carne, no corpo, você está vivo. Então, se você está vivo, pode confiar, o Espírito Santo vai te ressuscitar. O Espírito que ressuscitou Jesus, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscita você. Amém? Você precisa viver confiando nessa realidade, senão a coisa dá ruim. Para terminar, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, todo dia, toda hora, sem parar, você precisa estar em constante exame. Você e eu, nós precisamos nos examinar em tudo. Desconfie das suas motivações. Por que eu quero fazer isso? Porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque eu estou planejando isso? Porque eu estou conversando essa conversa com essa pessoa? Porque examine-se. Desconfie de você. Se tem uma coisa que a gente ensina para os casais, e casal tem muito essa coisa, relacionamento, como que tem que fazer quando tem briga dentro de casa, para resolver. A gente fala do perdão, fala de um monte de coisa, só que tem um ponto que a gente esquece, às vezes tem que falar. É que antes de você cobrar o outro, você tem que suspeitar de você. O outro está errado? Provavelmente está. Provavelmente está errado. Mas mesmo ele estando errado, você tem que suspeitar da forma que você vai cobrar, da forma que você vai falar, da forma que você vai colocar a situação. Porque no fundo você não está querendo que ele acerte, você só está querendo se satisfazer. Você queria que ele fizesse o negócio para você, quando na verdade ele tem que fazer pelo certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhos, né? Vocês sabem, Adela e Benito. A primeira coisa que eu tenho que falar para o meu filho, quando eu corrijo ele, por exemplo, Benito, isso aqui está errado. Tá, mas o que é errado? Errado é o que não está certo, beleza, e o que é isso? Isso é o seguinte, é o que desagrada a Deus. E às vezes a gente cobra um ao outro no relacionamento, né, no casamento, os namorados, amigos também, cobra você, porque a pessoa errou com você. E de fato a gente erra com as outras pessoas também, a gente peca com as outras pessoas também.
em relação às outras pessoas. Mas quando a gente peca em relação às outras pessoas, antes disso, a gente pecou contra Deus. E a gente precisa apontar, quando vai apontar às vezes o erro de alguém, na Bíblia, de que essa pessoa não pecou primeiro contra você. Quem é você para ser melhor que Deus? Você tem que apontar para Deus. Então eu como pai posso ficar irado com meu filho, que eu falei 1000 vezes o negócio e ele não fez. Ele pecou contra mim? Pecou. Mas primeiro ele pecou contra Deus. Ele precisa aprender isso. Ele precisa aprender isso. Mas não é só ele, criança, é todo mundo. A gente faz isso, a gente cobra do outro, que o outro errou com a gente, ao invés de querer que ele esteja certo diante de Deus, que ele se acerte com Deus. Quando eu amo o meu irmão de verdade, eu não fico só preocupado em dar pãozinho, que ele está com fome, não. Eu fico preocupado em mostrar para ele assim, isso aqui está errado, te leva para a morte. Você está brigando com Deus, por mais que tenha me machucado, eu vou abrir mão de cobrar isso aí, porque primeiro Deus vai querer cobrar isso de você. E aponta o caminho do arrependimento para ele, o evangelho e tudo mais. Então, querido, aprende uma coisa, examine-se, suspeite de você, até quando você estiver certo, porque você vai estar querendo corrigir alguém, e no final você está querendo se colocar no lugar de Deus. Suspeite de você. Segundo, desenvolva a comunhão com Cristo. O que significa isso? Desenvolver comunhão com Cristo. Eu já tenho comunhão, eu sou de Deus, aleluia. Mas é preciso abastecer o espírito. Aí espírito com letra minúscula. Você, enquanto espírito, o seu espírito precisa ser alimentado. Você tem alimentado o teu espírito? Como que a gente alimenta o espírito? Desenvolvendo disciplina espiritual. A dieta espiritual. Qual é a dieta espiritual? Você sabe dizer? Oração, leitura da palavra. E também está na casa do Senhor. Oração, leitura da palavra, casa do Senhor. Amém? Se você não desenvolver isso no seu dia a dia, você não vai ter comunhão com Cristo e não vai estar com o teu espírito fortalecido. Então, como que tu vai ter capacidade de examinar? E se examinar e achar alguma coisa errada, como vai ter capacidade de corrigir se você não está fortalecido para fazer um caminho de conserto, de retorno do que você está errado? Só com o segundo ponto, com a comunhão com Cristo, que te fortalece. E o terceiro ponto, que é basicamente juntar o 2 e o 3 numa coisa só, é comunhão com o corpo de Cristo, que eu estava falando. Você e eu precisamos participar ativamente de uma comunidade de fé. Estar aqui faz parte da sua disciplina espiritual. Estar em outros lugares que também Deus possa proporcionar para você, que tenha gente de Deus, que tenha gente crente, a igreja, outras igrejas, isso faz bem, desde que seja de acordo com a palavra de Deus, amém? Isso te alimenta. Precisamos estar juntos, nos fortalecendo. Eu estou aqui para que a minha irmã que está aqui na minha frente me ajude. Os meus irmãos aqui atrás dela também me ajudem, me corrijam. Me corrijam não porque eu erro com eles, mas me corrijam porque eu erro com Deus. E eu da mesma forma, estou corrigindo, não porque pode me incomodar, mas porque isso ofende a Deus. Precisamos nos ajudar para andar certo. Você acha que lá fora, o cara lá fora vai te ajudar? Ele não sabe nada. Ele está morto. Ele precisa da vida que está em você. A gente está aqui para se ajudar, se abastecer, se recuperar, se reformular todo dia, se examinar e corrigir e começar de novo, para que quando a gente for lá fora, a gente consiga amar aquelas pessoas do jeito certo. Vocês viram aqui qual profundidade da coisa que é amar alguém lá fora. Quando você vê, você não está amando. Você não está amando. Você está amando de alguém, amando do pecado, amando do inferno até. Para concluir, Paulo ele vai nos encorajar, irmãos, a viver na liberdade. Uma liberdade que para muitos pode parecer que tem que seguir regras. Só que são regras que nos dão liberdade. Quando eu sou preso em Cristo, eu estou escravo de Cristo, eu sou livre. Cristo nos proporcionou uma liberdade que é uma existência nova, renovada, queridos. Uma existência que é marcada pela presença do Espírito de Deus na sua vida, marcada pela paz e pela esperança eterna. É uma liberdade que de fato fica claro que nós estamos livres da condenação. E uma vida totalmente cheia, satisfeita, plena no Espírito de Deus, no Espírito Santo.
E eu queria fazer um convite para você. Eu queria convidar você que ainda não experimentou essa liberdade. Eu não sei, você que está aí na conversa, porque afinal de contas é muito mais agradável conversar do que ouvir Deus falar. Eu queria falar para você aceitar Jesus, se converter. Porque quem fica na conversa e quem fica achando que tem coisa melhor para fazer do que ouvir a voz de Deus, é porque não é de Deus. Eu queria dar essa oportunidade para você nessa noite. Que o inferno não recaia sobre você. Que você aceite a Jesus hoje. Estou usando a expressão que eu não gosto de usar, aceitar Jesus. Eu não gosto dessa expressão, porque é Ele que nos aceita. Mas eu vou te dar essa moral. Aceita Jesus. Como se Jesus estivesse precisando ser aceito por você. A gente nem percebe, né? O quão privilegiado a gente é. Tem gente que prega assim, dá uma chance para Jesus, porque a gente é tão ruim. A gente é tão desatento, a gente está tão largado por aí que até o pregador fica, vou dar uma força para Jesus. Pô, dá uma moral para Jesus. Jesus não precisa da gente. Só se liga numa coisa. Ele está te dando mais uma oportunidade. Mas um dia essa oportunidade vai acabar. Aí quando você fala assim, Jesus, eu te aceito. Jesus vai falar assim, eu nunca te dei oportunidade para me aceitar. Eu é que queria te aceitar. Você nunca se colocou numa condição para eu te aceitar. Então, para terminar esse convite, não é um convite meloso para você chorar. Eu penso, gente, eu sou músico, minha esposa é artista. Se eu quisesse fazer um monte de coisa para todo mundo chorar, eu ia fazer, ia ser todo dia uma choradeira aqui, ó. Gente, o pessoal ia falar que está tendo um avivamento. Puro teatro. Quero que você entenda uma coisa. Jesus, Ele ama aquele que se entrega, aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É para todo mundo. Ele amou o mundo. Mas de que forma Ele amou o mundo? De tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que crê. Ele amou o mundo, todo mundo. Mas esse amor é eficaz, ou seja, só salva aquele que crê. Depois, meu amigo, que passar o tempo, Jesus vai falar, quantas vezes eu estava falando com você, quando você leu a Bíblia, quando os pastores pregavam, quando seus líderes falavam, quando seus pais falavam, até quando você ligava a TV tinha alguém que eu mandei falar. Quantas vezes você não ouviu? Agora? Agora já era. Gente, Jesus vai voltar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a mais 2000 anos, nós não sabemos. Eu só sei uma coisa, enquanto o tempo avança para frente, está mais perto. Significa que o seu tempo e a sua oportunidade está acabando. Tem gente que está dentro da nossa juventude e não é crente. Não é crente. E eu estou querendo acabar o sermão e não consigo, porque parece que Deus está te dando uma chance. De novo. Não sei se é porque Jesus vai voltar ou porque tu vai morrer daqui a pouco. Não sei. Eu só sei que você tem que aceitar Jesus. E Jesus deixa você aceitar Ele, porque no final das contas Ele vai te aceitar primeiro, antes de você aceitar Ele. Morre logo e se entrega. Está acabando o seu tempo. Uma última palavra para aqueles que já conhecem a Jesus, que já tiveram uma experiência com o Senhor. Que vocês possam se aprofundar mais e mais no compromisso de viver uma vida que reflete a presença e o poder do Senhor. A gente não foi chamado para viver na mediocridade. A gente não foi chamado para viver sempre na coisa rasa. Paulo vai falar que a gente não foi chamado para viver só no leitinho. Os adolescentes na classe tiveram uma aula que eu dei. Todo domingo tem alguém dando aula, né? Aí teve uma aula que eu dei que estava falando, ó, isso aqui, ó. A gente, quem não tem maturidade espiritual está no leitinho ainda. Mas a gente foi chamado para viver coisas de quem se alimenta de alimento sólido. Paulo vai falar. Às vezes você pode ser um adolescente, 12 anos, Larissa, aqui um exemplo. Quantos anos você tem? 12? 12 anos, entrou na adolescência com essa idade, né? Que é o marco, né? 12 anos. E pode ser às vezes mais maduro do que um cara que tem 50 anos de vida e 30 anos de igreja. Esse cara pode estar no leitinho até hoje. E um adolescente como a Larissa e outros que têm essa idade de 12, pode estar na profundidade.
A gente tem que sempre ver aquele vídeo. Sabe que vídeo? Um vídeo antigo de uma menina que se chamava Andressa. Vocês já ouviram falar na tal da Andressa? Que foi um exemplo de fé pra gente? Não, eu vou trazer no outro dia, porque agora não dá. Mas fica a dica, procura lá, Andressa, 14 anos no YouTube. Só isso, você põe lá, Andressa, 14 anos. Ela é meio japonesinha, sei lá, meio... Você vai ver a história dela. Não vou contar não. Você vai ver, ela vai falar da semana dela. Segunda eu faço isso para Deus, terça eu faço isso com Deus, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí tem uma hora que ela fala assim, alguém pergunta, por que você faz tanto? Aí ela fala, eu faço tanto porque Jesus está voltando. E pode ser que não dê tempo. E só vou dizer uma coisa para vocês, Jesus voltou para ela. E Jesus pode voltar para cada um de nós aqui, quando você cruzar a esquina ali, ó. Tu não sabe o que vai acontecer. Não vou falar mais nada, mas só vou dizer o seguinte, que essa menina com 14 anos, ela era muito mais útil para o reino, do que muito marmanjo, líder de igreja, presidente disso ou daquilo que a gente vê por aí. A gente não foi chamado para ostentar cargo, a gente não foi chamado para ficar com carteirinha de membro, se agarra nisso, tudo isso é carne, tudo isso é material. A nossa segurança, a única segurança é se o Espírito Santo está em você. O texto de Romanos, que a gente vai continuar a estudar na semana que vem, vai falar que o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a palavra para você é essa: entregue sua vida para Jesus e viva uma vida plena de obediência a Ele. Que para tanto o Senhor nos abençoe.